Voltando, E tá aí? comigo, né? É. Ô Caio, aí pegando carona nessas coisas todas aqui que a gente falou, que você falou, claro, por que tanta depressão, tanto pânico e tanto suicídio nos dias de hoje, Caio? São muitas as causas, muitas as causas. Agora, é interessante, eu estava falando com alguns amigos lá na Europa semana passada, eu estava dizendo, vocês já notaram que os suicídios cresceram absurdamente? Foi no ocidente da Terra e no meio da comunidade judaico-cristã, porque também está havendo um surto de suicídio entre judeus. Cristãos e judeus, muito suicídio. Muito pouco suicídio entre islâmicos. Mas entre cristãos e judeus, demais. A sociedade judaico-cristã é a que mais está se matando na Terra. Por outro lado, é a mais sensível. É a que, mesmo quando perde a fé, fica com a semente do Evangelho em relação à bondade, altruísmo, culpa, abuso. Existe um estado de latência constante e frequente que não cessa na maior parte dos que são gerados e foram gerados na sociedade ocidental judaico-cristã. E porque nós estamos vivendo, de um lado, um tempo em que a morte do amor vai fazendo todo mundo entrar em enregelamento. De início, tudo vai esfriando na alma. Mas esse frio que vem com a morte do amor no coração, que vem com a morte da esperança, que vem com a morte da esperança e certeza da glória e da vida eterna, da vida eterna. A morte de tudo isso, a morte da ressurreição, a morte de Deus no coração humano, coloca o indivíduo num estado de frieza insuportável existencial. Ele não tem saída, ele já está num caixão, já está sepultado na sua desesperança, no seu medo, na sua angústia, na sua falta total de solução. E todos os símbolos e ícones da esperança na nossa sociedade nos últimos 2000 anos entraram em estado de falência. Por isso os pastores se suicidam tanto, as mulheres, os filhos de pastores, as pessoas que estão no ambiente imediato da divulgação da religião e que estão vendo como a religião entrou em estado falimentar em boa parte do mundo, a religião cristã. O indivíduo não tem mais o que dizer, ele não tem onde se agarrar, ele não tem tábua de salvação. E é claro que o que eu estou fazendo aqui é uma hipersimplificação, mas de todas é a mais importante. Por exemplo, você sabia que tem muitos jovens se suicidando na Nova Zelândia? Observe o seguinte, o suicídio começa a visitar as sociedades que já se resolveram social e economicamente na maior parte das vezes. É uma curiosidade. Enquanto o cara está com fome, ele não se mata. Você falou muito do papo de graça aqui que você não vê favelado suicidar, Não, sem não. querer estereotipar, mas assim... O cara que não encontrou solução para a vida, normalmente não se mata. Quando você vê alguém que se matou por causa de uma perda de solução na vida material, normalmente foi o cara que teve muito e perdeu tudo e porque faliu se matou. No abastado. É a frustração de não ter mais, que leva o cara, e o cara que não tem outra esperança na vida a não ser a posse de bens, quando perde todos eles e enche-se de vergonha, não se vê mais em condição de reabilitação, tem alguns que se matam ainda. Mas a grande maioria se mata não mais por questão de falência econômica, é por questão de falência existencial. Só que a falência existencial você só começa a percebê-la depois que você resolveu o problema da fome. Enquanto você está com fome,
a dor no estômago não deixa você viver com depressão. Eu estou falando em quase 100% dos casos, não estou sendo absolutista em nada, porque tem exceções. Claro. Mas, na maioria das vezes, o problema da fome não deixa o indivíduo ter tempo para se ocupar com a angústia existencial dele. Sim, cara, sim. Com a falta de significado relacional. Ele tem que comer. Ele tem que prover. Ele tem que ser objetivo. Tem né? que ser, não dá para ficar nessa. Agora, quanto mais a sociedade, ou as sociedades, ou os países estejam solucionados, Sim. no aspecto econômico, educacional, social, mais se abre então o espaço para a constatação do vazio, da dessignificação existencial. E aí esse é o grupo de risco. É o pessoal que já tem as soluções do imediato garantidas Tá. e que são forçados a olharem para o seu significado pessoal. E não encontrando sentido para ser, se matam. E tem também aqueles que se matam porque dizem, não, eu carrego algo em mim, como os filhos dos crentes que são gays. Eu carrego algo em mim que meu pai, minha mãe, a família deles, a igreja não vai aceitar nunca. Eu sou considerado um pária, um miserável, um desgraçado, um abandonado por Deus. E eu sei que eu nasci assim, que eu não gostaria de ser assim, mas parece que nem Deus me aceita, mesmo que eu tenha nascido assim. Então, eu vou ser uma solução para Deus, já que Ele me criou sem me querer, deixa eu me matar. Agora, o que é inadmissível é que se Ele me criou e eu já nasci como eu sou, mas Ele não me quer porque Ele me criou e eu nasci como sou, mas nem a liberdade de me matar Ele me dá, porque Ele diz que se eu me matar eu também vou para o inferno. E esse é um Deus que, pelo amor de Deus, É ruim demais. o diabo faz mais fácil. É mais negócio pra ele. Mas negócio, é uma desgraça. E, por último, foi o que eu disse primeiro, é a perda da esperança eterna, da transcendência. Quando a transcendência morre, Paulo disse, a gente se torna os mais infelizes de todos os homens. É o que está acontecendo na sociedade ocidental. E tem inúmeras outras razões, eu só estou dando aqui as mais perceptíveis, as mais mainstream, Sim. em relação à angústia suicida. Mas o que você tinha perguntado mesmo? O quê? O que você tinha me perguntado? Não, Era isso mesmo? por que tanta depressão, tanto pânico e tanto suicídio no planeta? O pânico é a sensação de orfandade universal. Você falou que a síndrome do pânico, há um tempo atrás, você falou que é uma coisa do desamparo, né? É, a síndrome do desamparo, da orfandade. A pessoa não tem Não tem relacionalidade e se sente abandonada, não tem acolhimento. Sim, cara. E quando eu falei orfandade, é esse sentimento de que ninguém olha comigo, nem olha por mim também. Ninguém é por mim. Quando isso se mistura com autovitimização, aí o pânico abisma você a um lugar de difícil alcance. Quando ele se mistura com autovitimização. Mas vamos lá, Braulinho. Não, e a depressão? Manda aí. A depressão tem milhões de causas, das orgânicas às psíquicas. A depressão é uma síndrome, cara? Depende. Na sua opinião? Tem depressões sindrômicas e tem depressões tópicas, como a depressão orgânica. Ela tem a ver com desequilíbrio hormonal, químico. É patologia. A palavra é desequilíbrio químico orgânico. E tem as depressões que decorrem também de lesões cerebrais em determinadas áreas. Mas a maior parte das depressões decorrem da frustração na existência. Decorrem de perdas, de traições, de rejeições,
de sentimento de falência existencial, psicológica. Sobretudo, a maior parte das depressões também comem e se alimentam da autovitimização. A autovitimização está presente na base de tudo que mata a gente, na alma.